Naquela noite de outono em Lisboa, a porta envidraçada do Belcanto fechou-se na nossa cara com um clique educado mas definitivo. O maitre ajustou o nó da gravata e murmurou: "Lamentamos, senhores, mas o nosso conceito de experiência mantém valores tradicionais, e a reserva para 2 cavalheiros nesta noite não pode ser honrada." Rafael sentiu o sangue subir-lhe ao rosto enquanto Miguel apertava-lhe a mão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Era o 5º aniversário deles, um jantar sonhado há meses para celebrar o amor que tinham construído contra tudo e contra todos, e agora o preconceito disfarçado de elegância transformava a noite em humilhação pública. A chuva fina de Lisboa molhava-lhes os ombros dos casacos enquanto desciam a rua do Chiado sem dizer palavra. Rafael, 32 anos, nascido em Coimbra numa família de professores conservadores, sentia o peito apertado como se o ar de toda a cidade lhe faltasse. Tinha fugido do Minho aos 22 anos depois de o pai descobrir uma carta que nunca devia ter lido, e agora em Lisboa, onde se sentia finalmente livre, o mundo sofisticado da gastronomia recordava-lhe que a liberdade ainda tinha limites. Miguel, ao lado dele, professor de artes na Faculdade de Belas Artes, olhava para o chão molhado com os olhos marejados. "Não vale a pena lutar hoje", sussurrou Rafael, puxando-o para um café pequeno no bairro Alto onde o dono era amigo e nunca fazia perguntas sobre quem se beijava na mesa do fundo. Sentados com 2 copos de vinho tinto do Douro, Rafael deixou a raiva transformar-se em determinação. Lembrou-se da primeira vez que se tinham conhecido durante a Marcha do Orgulho no Príncipe Real 3 anos antes, Miguel com uma bandeira arco-íris ao ombro e Rafael escondendo o sorriso atrás de óculos escuros porque ainda carregava o medo da família. Naquela noite tinham falado até amanhecer sobre sonhos, sobre comida, sobre arte, sobre o quanto custava ser quem se era em Portugal apesar de todas as leis. Agora o mesmo país que permitia o casamento entre pessoas do mesmo sexo desde 2010 continuava a fechar portas em certos salões. Rafael sentiu a crise interior crescer. Era sommelier e crítico gastronómico freelance, escrevia para revistas e blogs, mas sonhava em ter voz própria. A rejeição do Belcanto não era só contra ele e Miguel, era contra todos os casais como eles que ousavam entrar nos círculos onde o dinheiro e o poder ainda cheiravam a tradição. Na manhã seguinte, Rafael acordou cedo no pequeno apartamento deles em Alfama com vista para o Tejo. Miguel ainda dormia, o cabelo escuro espalhado na almofada. Rafael preparou café forte e abriu o computador. Escreveu o primeiro artigo que nunca publicaria, mas que lhe queimava a alma: "Quando uma estrela Michelin apaga o arco-íris." Não enviou. Guardou o texto como lembrete. O dia correu normal. Rafael visitou adegas no Alentejo para uma reportagem. Miguel deu aulas de desenho. À noite jantaram em casa massa com molho de tomate e manjericão fresco e falaram pouco. O silêncio era novo entre eles. Rafael sentia que algo dentro dele tinha mudado. A rejeição acordara o rapaz de Coimbra, que ainda tinha medo de telefonar ao pai. No fim de semana foram passear até Sintra. No Palácio da Pena, entre turistas, Rafael segurou a mão de Miguel abertamente pela primeira vez em público, sem olhar por cima do ombro. "Não vou deixar que nos definam", disse ele enquanto o vento frio do outono lhes batia no rosto. Miguel sorriu pela primeira vez desde a noite do Belcanto. "Então luta", respondeu. De regresso a Lisboa, Rafael tomou uma decisão. Iria transformar a dor em carreira. Começou a escrever mais artigos, mais afiados, mais honestos, sobre inclusão na gastronomia portuguesa. A família em Coimbra soube do artigo através de um primo. O pai telefonou uma única vez: "Se continuas com essas ideias, não precisas voltar para casa." Rafael desligou o telefone com as mãos a tremer, mas não chorou. Pela primeira vez sentiu que o caminho estava claro. O artigo viralizou em redes sociais. Convites para eventos começaram a chegar. Miguel orgulhava-se, mas também tinha medo do preço que o sucesso cobraria ao relacionamento. A primeira fala termina aqui, com Rafael de pé na varanda de casa olhando para as luzes de Lisboa, prometendo a si mesmo que um dia voltaria ao Belcanto, não como cliente mas como dono da narrativa. As semanas seguintes foram um turbilhão. Rafael recebeu um convite para ser colunista fixo numa revista de gastronomia de Lisboa. O editor gostou do tom corajoso e humano dos seus textos. Miguel apoiava-o, mas os jantares em casa tornaram-se mais silenciosos. Uma noite depois de uma entrevista, Rafael chegou tarde e encontrou Miguel sentado no sofá com uma carta na mão. Era do pai de Rafael, enviada para o endereço antigo e reenviada. "Se continuas com esse estilo de vida, não te considero meu filho." Miguel leu em voz alta e a voz quebrou-se. Rafael sentiu o velho nó na garganta voltar. Sentou-se ao lado dele e pela primeira vez contou toda a história da expulsão de casa aos 22 anos, quando o pai encontrou fotos dele com um rapaz da universidade em Coimbra. "Eu construí uma vida nova aqui, mas o passado nunca desaparece", confessou Rafael. Miguel abraçou-o forte e nessa noite dormiram abraçados sem palavras. No dia seguinte, Rafael decidiu ir a Coimbra. Sozinho. A viagem de comboio pareceu eterna. A mãe recebeu-o na porta da casa antiga com lágrimas nos olhos, mas o pai ficou na sala de estar de braços cruzados. A conversa foi curta e dura. "Não aceito", disse o pai. Rafael saiu sem jantar. No regresso a Lisboa, parou em Coimbra Velha e sentou-se nos degraus da universidade onde tinha estudado.
Ali jurou que transformaria a rejeição em força. De volta ao trabalho, Rafael lançou um podcast sobre gastronomia sem muros. Os episódios falavam de chefes gays, de pequenos produtores do Alentejo e de histórias de amor à mesa. A audiência explodiu. Miguel começou a participar como convidado, falando de arte e comida como formas de resistência. O relacionamento ganhou nova vida. Passavam fins de semana em Porto visitando exposições e provando vinhos. Uma tarde no Douro, Rafael ajoelhou-se num vinhedo e pediu Miguel em casamento. Miguel disse sim entre lágrimas. O anel simples de prata brilhou ao sol. Mas a felicidade não durou sem nuvens. Um colega de Rafael na revista, um crítico mais velho e tradicional, começou a fazer comentários velados sobre estilo de vida alternativo nos corredores. Rafael ignorou até o dia em que o colega publicou uma crítica ao podcast chamando de agenda política disfarçada de comida. A traição doía porque o colega tinha sido mentor. Rafael sentiu a crise interna voltar. Questionou se valia a pena continuar exposto. Miguel segurou: tu não estás sozinho. Juntos decidiram criar o seu próprio espaço. Rafael começou a sonhar com um pequeno bistro inclusivo em Lisboa. O dinheiro era pouco, mas a vontade era enorme. A família em Coimbra soube do noivado através de redes sociais. A mãe mandou uma mensagem curta: estou feliz por ti, mas o teu pai. Rafael respondeu com uma foto dele e Miguel sorrindo no Tejo. O silêncio do pai era ensurdecedor, mas Rafael aprendeu a viver com ele. O final da File 2 deixa Rafael e Miguel a planear o futuro enquanto a sombra do Belcanto ainda paira sobre eles como um desafio não aceito. O bistro, arco-íris à mesa, abriu portas num beco escondido do Príncipe Real, mesas, pequenas velas e uma carta de vinhos que contava histórias de produtores LGBTQ+. Rafael trabalhava como sommelier e crítico, Miguel pintava murais nas paredes. O espaço tornou-se ponto de encontro. Casais gays, héteros, famílias modernas, todos se sentiam bem-vindos. O sucesso veio rápido. Artigos em jornais internacionais elogiaram a coragem. Mas o preço apareceu. Rafael viajava muito para eventos em Porto e no Algarve. Miguel sentia falta dele. Uma noite depois de Rafael voltar de uma feira em Madrid, Miguel confrontou: sinto que estás a casar com a carreira, não comigo. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Rafael parou tudo durante uma semana. Foram para a praia da Costa da Caparica só os dois. Caminharam na areia de mãos dadas e falaram de tudo. Rafael admitiu o medo de voltar a ser rejeitado se parasse de lutar. Miguel confessou o medo de perder o homem que amava para o mundo. Reconciliaram-se com promessas novas. De regresso, Rafael recebeu um e-mail inesperado. O dono do Belcanto queria uma reunião. Rafael foi sozinho. O homem elegante atrás da secretária disse: gostamos do seu trabalho, mas não queremos polémica. Rafael saiu com um sorriso amargo. A rejeição renovada alimentou, decidiu investir tudo no crescimento do bistro. Convidou investidores amigos e lançou uma campanha de crowdfunding que explodiu. Em 3 meses tinham fundos para expandir. Mas veio a traição. O colega crítico da revista ofereceu-se para investir, mas depois usou informações internas para abrir um concorrente e espalhar rumores sobre a agenda do arco-íris. Rafael sentiu-se traído novamente. A crise foi profunda. Passou noites sem dormir questionando todas as escolhas. Miguel esteve ao lado todas as noites. O teu valor não está no que os outros dizem, repetia. Rafael decidiu enfrentar o passado. Viajou para Coimbra outra vez. Desta vez levou Miguel. O pai não abriu a porta. A mãe chorou no jardim. Rafael deixou uma carta: pai, o meu amor não é escolha, mas o teu silêncio é. Voltaram a Lisboa mais unidos. O bistro ganhou o prémio de melhor espaço inclusivo da cidade. Rafael sentiu o crescimento dentro de si. Já não era o rapaz que fugia. Era o homem que construía. O sucesso trouxe visibilidade. Rafael foi convidado para um programa de televisão nacional. Falou abertamente sobre a noite no Belcanto e sobre o que significava ser gay na gastronomia portuguesa. A entrevista viralizou. Mensagens de apoio chegaram de todo o país, mas também ameaças anónimas. Miguel preocupava-se, mas orgulhava-se. No entanto, a pressão no relacionamento aumentou. Rafael trabalhava 16 horas por dia. Miguel sentiu-se abandonado. Uma discussão forte explodiu numa noite de chuva. Miguel gritou: eu não casei com um ativista, casei com um homem que me amava. Rafael saiu de casa e caminhou pelas ruas de Alfama até amanhecer. Sentado num banco junto ao rio, chorou pela primeira vez em anos. Voltou ao amanhecer e pediu desculpa. Decidiram fazer terapia de casal. As sessões revelaram feridas antigas de ambos. Rafael aprendeu a equilibrar luta e amor. Miguel aprendeu a apoiar sem se perder.
A família de Miguel em Lisboa apoiava o casal plenamente e isso ajudava. A mãe de Miguel cozinhava para eles aos domingos e tratava Rafael como filho. O contraste com a família de Rafael doía, mas também curava. Rafael decidiu confrontar o passado de outra forma. Comprou ações de uma pequena empresa de vinhos no Douro que estava em dificuldades. Transformou-a em marca inclusiva com rótulos que contavam histórias de diversidade. O negócio cresceu. Mas o colega traidor atacou novamente publicando um artigo acusando Rafael de usar o arco-íris para ganhar dinheiro. Rafael respondeu com um texto honesto: "O meu amor não é marketing, é a minha vida." O público apoiou massivamente. O colega perdeu credibilidade. Rafael sentiu a vitória, mas também o cansaço emocional. Miguel propôs uma viagem só deles para o Algarve. 2 semanas de praia de amor e silêncio curador. No regresso, Rafael recebeu uma proposta surpreendente. Um grupo de investidores queria comprar o Belcanto. Rafael recusou, mas usou o contacto para negociar uma parceria. O dono antigo finalmente concordou em encontrar-se. A reunião foi tensa, mas Rafael manteve a calma. "Não quero destruir, quero construir", disse. O dono acenou com a cabeça. Pela primeira vez, Rafael sentiu que o círculo se fechava. A File 4 termina com Rafael e Miguel deitados no sofá de casa depois da viagem. Miguel com a cabeça no peito de Rafael e o coração mais leve, sabendo que o amor resistia a tudo. O ano seguinte foi de transformação profunda. Rafael usou os lucros do bistro e do vinho para adquirir uma participação maioritária no edifício onde o Belcanto funcionava. Não comprou o restaurante para fechar. Comprou para mudar. Anunciou uma reabertura com nova carta, nova equipa e novo conceito. A notícia abalou a elite gastronómica portuguesa. Convites para entrevistas choveram. Rafael aceitou apenas uma. Na televisão disse calmamente: "O preconceito fechou uma porta. O amor e o trabalho abriram uma nova." Miguel estava na plateia aplaudindo. A família em Coimbra viu a entrevista. A mãe telefonou chorando. O pai ainda não. Mas Rafael já não precisava da aprovação para se sentir inteiro. A reabertura do novo espaço chamado Tejo Aberto foi um evento. Convidados de todo o país. Rafael convidou o antigo maître que o tinha recusado. O homem apareceu nervoso. Rafael estendeu a mão: "Hoje todos são bem-vindos." O jantar foi um sucesso. Pratos de fusão portuguesa com histórias pessoais. Vinhos do Douro com rótulos arco-íris. Miguel pintou um mural gigante na parede principal. A noite terminou com Rafael e Miguel dançando devagar ao som de fado moderno. Mas ainda havia um último confronto. O pai de Rafael apareceu sem avisar no dia seguinte. Sentou-se numa mesa do canto e pediu um copo de vinho. Rafael serviu-o pessoalmente. O pai bebeu em silêncio, depois disse: "Nunca entendi, mas vejo que construíste algo bom." Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi um começo. Rafael abraçou o pai pela primeira vez em 10 anos. As lágrimas vieram para ambos. Miguel assistiu de longe com o coração cheio. A família de Miguel veio de Lisboa para celebrar. Pela primeira vez, Rafael sentiu que tinha 2 famílias. O negócio floresceu. O Tejo Aberto ganhou a sua própria estrela Michelin 6 meses depois. Rafael recusou o título com humildade: "A estrela é para a equipa e para quem luta por inclusão." 2 anos depois do dia da rejeição inicial, Rafael estava de pé na varanda do apartamento que agora partilhava com Miguel em frente ao rio. O anel de casamento brilhava na mão esquerda. O Tejo Aberto era referência nacional de gastronomia inclusiva. Convites para palestras em universidades e em eventos internacionais chegavam todos os meses. Rafael aceitava alguns, recusava outros para proteger o tempo com Miguel. A relação deles tinha amadurecido. Brigas eram raras e resolvidas com diálogo. Miguel expunha as suas pinturas em galerias de Lisboa e do Porto e Rafael orgulhava-se de cada vernissage. A família em Coimbra visitava regularmente. O pai ainda não dizia "orgulho de ti", mas ajudava no jardim do bistro quando vinha e isso bastava. Rafael tinha aprendido que o perdão não apaga o passado, mas constrói o futuro. Uma tarde, Rafael recebeu um e-mail do antigo dono do Belcanto. "Aprendi muito com o que fizeste. Obrigado." Rafael sorriu e respondeu com uma frase simples: "O caminho está sempre aberto." Miguel entrou na sala com 2 taças de vinho do Douro. Brindaram ao amor que tinha sobrevivido a tudo. Naquela noite jantaram em casa, cozinhando juntos como no início. Rafael olhou para o homem ao seu lado e sentiu a paz completa. A jornada desde a porta fechada do Belcanto até ao império que construíra não tinha sido só sobre sucesso. Tinha sido sobre tornar-se inteiro. Sobre escolher o amor todos os dias apesar do mundo. Sobre mostrar que ser gay em Portugal não era limitação, mas força.
O Tejo brilhava lá fora e Lisboa dormia tranquila. Rafael beijou Miguel devagar e sussurrou: obrigado por ficares. Miguel sorriu, sempre. A história termina aqui com os dois homens de mãos dadas no terraço olhando para o futuro que construíram juntos. Você acha que o amor entre dois homens pode verdadeiramente transcender todos os preconceitos sociais e familiares em Portugal? Verdadeiro ou falso?